Olá pessoal, no mundo que vivemos hoje existem mais de 7 bilhões de pessoas e a maioria dessas pessoas, infelizmente, estão sem Cristo, estão sem Deus e sem esperança neste mundo. Isso significa o quê? Que elas não têm perspectiva de vida e futuro, porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, se tornou mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Elas se preocupam apenas com as coisas terrenas. Elas se envolvem demais nos negócios desta vida. Elas estão amando ao mundo e as coisas que nele estão. Isso afasta as pessoas de Deus. Muitas dessas pessoas hoje são religiosas, são incrédulas, são ateus, enfim, são pessoas que, infelizmente, por uma razão ou outra, abandonaram o seu único soberano Criador. Elas não se importam mais com Ele. Muitas dessas pessoas não têm temor de Deus diante dos seus olhos. Elas vivem apenas por viver. Não contam com o amparo, com a providência, com as bênçãos dele, porque ignoram a ele, agem para com ele com rejeição, com ingratidão. É assim que caminha e vive a humanidade hoje. Mas em meio a tudo isso, ainda existe uma esperança. Sim, porque a esperança não confunde, pelo contrário, esclarece. E é esse esclarecimento que tem que retornar para essas pessoas. Elas têm que trazer à memória aquilo que lhes pode dar esperança, que é Deus. Então, quando as pessoas começarem a reconhecer isso, como é que posso dizer? Reconhecer isso, a poder acreditar nessa verdade, elas vão poder novamente ter em si a esperança que está em Deus, porque a esperança de cada pessoa tem que estar em Deus, a confiança de cada pessoa tem que estar em Deus. Isso é importante, isso importa para as pessoas, porque se elas não tiverem isso, elas não vão conseguir ter aquilo que a esperança pode produzir na vida delas. Então, a maioria das pessoas já tem que entender isso hoje. E é por isso que eu estou aqui, para encorajar, incentivar e estimular as pessoas que comecem novamente a olhar para o Criador, a se voltar para Ele. Então, esse é o momento. Porque no mundo em que vivemos hoje, existem muitas coisas acontecendo e que vão afetar a humanidade. E aqueles que não tiverem esperança em Deus, essas pessoas, elas vão continuar sem a ajuda dele, digamos assim. Porque elas mesmas não querem isso hoje. Muitas não querem. Elas querem contar com elas próprias, ou com a tecnologia, ou com a ciência, ou com qualquer outra coisa externa que exista nesse mundo. E não querem, de forma alguma, acreditar no Criador, confiar nele, esperar nele, ter esperança nele. Isso é um erro fatal para qualquer pessoa. Então, isso não pode continuar. É preciso que as pessoas possam ouvir uma palavra que possa ter um bom resultado na vida das pessoas. Essa palavra já existe. Ela está aqui nas Escrituras. Sim, pessoal, nós devemos confiar no que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui é útil para trazer para o ser humano aquilo que lhe pode dar esperança. E não estou falando em dinheiro, em poder, em riquezas terrenas, porque tudo isso, todas essas coisas são efêmeras e passageiras, mas a misericórdia do Senhor
não é passageira. Ela é eterna. Então, nós devemos confiar nesse Deus misericordioso, porque a misericórdia dele é algo que se renova a cada manhã. Como eu vou ler o texto aqui para que você se conscientize disso. Então, as pessoas hoje elas têm que entender essa questão, porque ninguém pode viver nesse mundo por si mesmo, confiando em si mesmo ou confiando em outra pessoa. Não, não dá. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, diz o Salmo. Por isso, ele diz que a confiança dele está totalmente no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, essa firmeza tem que existir em seu corpo, alma e espírito em Deus. Quando a sua confiança estiver totalmente em Deus, o seu corpo, alma e espírito vão ter benefícios vindos dessa confiança que você tem em Deus, dessa esperança que você tem em Deus. Então, é necessário hoje, mais do que nunca, porque as coisas que estão acontecendo no mundo hoje estão levando as pessoas ao desespero, à angústia, ao medo, a ficarem afligindo os seus espíritos com ansiedades. Enfim, as pessoas hoje estão cada vez mais tendo essas coisas, tendo essas más consequências por causa das coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Mas, se no mundo hoje existem muitas calamidades acontecendo, e muitas dessas calamidades afetam as pessoas, é hora de cada pessoa que está passando por isso hoje começar a trazer para a sua memória o que lhe pode dar esperança. Porque isso aconteceu com Jeremias. E o texto que eu vou ler aqui hoje é ele falando sobre isso. Esse texto que eu vou ler aqui está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Então, essa é uma palavra útil para você. Com certeza você vai entender essa palavra, e essa palavra vai produzir um bom resultado em sua vida. Eu espero que isso aconteça sim, em nome do Senhor Jesus. Então agora eu vou ler aqui esse texto. Preste atenção, porque essas palavras com certeza vão te ajudar de alguma forma. Então está escrito assim, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, cada pessoa hoje, no século XXI, tem que trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança. Então, quando a pessoa trouxer à sua memória o que lhe pode dar esperança, ela vai ter esperança. E essa esperança vai gerar bons resultados, bons frutos na vida da pessoa. Então, isso é importante demais. Isso importa sim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, aquilo que faz com que a humanidade hoje não seja consumida são as misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, pelo fato das misericórdias do Senhor não terem fim, é por causa disso que nós não somos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Na manhã de ontem, ela se renovou. Na manhã de hoje, ela se renovou. Na manhã do dia seguinte, ela vai se renovar. E assim, sucessivamente até o fim. Então, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam
elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é grande. Você pode confiar. Essa palavra é fiel e verdadeira e mostra claramente que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor estão a seu favor, ao meu favor, para nos beneficiar. Mas esse benefício só vai ser concedido para aqueles que trouxerem à memória o que lhes pode dar esperança. Hoje, quem não quiser trazer à memória o que lhe pode dar esperança, não vai ter esperança, não vai ter os benefícios que a esperança, causadas pelas misericórdias de Deus, podem trazer para a pessoa. Elas não vão ter isso, infelizmente, porque elas decidiram não querer isso. E essa decisão é errada. Então, a decisão certa é trazer à memória o que lhe pode dar esperança. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Então, a alma desse homem disse claramente que a porção dela é o Senhor. E a sua porção hoje tem que ser o Senhor também. A sua alma tem que dizer isso para você. Possivelmente ela já disse algumas vezes. Mas às vezes as pessoas nem dão ouvidos ao que a própria alma diz. Mas é preciso dar ouvidos ao que a alma diz. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então, a pessoa que constata, que se dá conta, que cai na real, cai em si, de que deve esperar pelo Senhor, ela está tomando uma decisão sábia e prudente em sua vida. É isso que você tem que fazer hoje. Em meio a tudo que você está vivendo hoje, você tem que esperar no Senhor. Quem espera no Senhor, ele age em favor daqueles, ou melhor, ele trabalha, ele age em favor daqueles que esperam nele. Isso é um fato que acontece literalmente com as pessoas. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, bom é o Senhor para os que esperam por ele. Você tem que esperar nele, para que ele seja bom para com você. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. A sua alma tem que buscar a Deus, de forma verdade, com intensidade, com o objetivo de querer encontrá-lo. Porque está escrito aqui, ó. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. A sua alma, ela tem sede do Deus vivo. Ela está buscando esse Deus. Você tem que buscar a Deus, porque a sua alma está querendo fazer isso. Então, quando você buscar a Deus com toda a sua alma, você o encontrará. Ele será achado por você. E ele vai falar com você. Ele vai se manifestar em sua vida. Ele vai agir por você. Com certeza. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, as pessoas hoje têm que aprender isso, que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso significa o quê? Que as pessoas hoje, em meio a tudo que está acontecendo, elas não podem ficar desesperadas, alarmadas. Elas não podem ficar angustiadas, nervosas, com vontade de se suicidar, por exemplo. Muitas pessoas já fizeram isso quando estavam passando por problemas terríveis na vida. Mas, por que elas fizeram isso? Porque elas não trouxeram à memória aquilo que poderia lhes dar esperança. Então, ele fala aqui bem claro, ó, bom é aguardar a salvação do Senhor,
E isso em silêncio. Você tem que fazer isso em silêncio, aquietado. Você não pode estar com o seu espírito aflito nesse momento. Você tem que buscar em silêncio, sozinho, na sua, sossegado, tranquilo. Então, quando isso acontecer, você receberá a salvação do Senhor. Ele vai agir poderosamente em favor da sua vida. Com certeza. Ele vai te ajudar de muitas formas. Ele vai suprir as suas necessidades. Mas para isso acontecer, você hoje tem que trazer à memória o que lhe pode dar esperança, que é o Deus vivo. Quando você trouxer à memória Deus, quando você se lembrar dele, e de forma que você queira buscar a ele, você vai ter uma resposta dele. Ele vai fazer alguma coisa em seu favor, com certeza. Porque ele vai corresponder àquilo que você espera dele. Ele vai agir em seu favor. Isso é importante que as pessoas saibam hoje. Porque, como eu já disse aqui, a maioria das pessoas hoje, infelizmente, se afastaram de Deus, do seu Criador. Se afastaram daquele que um dia lhes deu vida, respiração e tudo mais. Mas ainda há esperança. Ainda há tempo das pessoas retornarem à sensatez. Ainda há tempo das pessoas voltarem a buscar a Deus. O que elas têm que fazer apenas é trazer à memória o que lhes pode dar esperança. Porque quem pode dar esperança para o homem, ou seja, para você e para mim, em qualquer momento, é o próprio Deus. Só Ele pode ser o nosso socorro bem presente nas tribulações. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos amparar, nos confortar. Só Ele pode fazer a alma de qualquer pessoa sossegar de forma tranquila, em paz. Então, as pessoas hoje estão perdendo muitas coisas porque não trouxeram ainda à memória o que lhes pode dar esperança. Elas perdem muitas coisas. Elas estão erradas nesse respeito. Então, cada pessoa hoje tem que tomar a atitude de acertar, fazer o que é certo. E o que é certo é trazer à memória o que lhes pode dar esperança. Então, essa é a palavra para a humanidade hoje. Para todas as pessoas que são vivas hoje no século XXI, em todos os países do mundo. Porque muitas dessas pessoas, elas precisam ouvir essa palavra. Palavra que vai, com certeza, trazer para essa pessoa, vai trazer novamente para essa pessoa algo que ela já estava afastada há muito tempo. Então ela vai ter que se aproximar de Deus para que assim ela possa entender que Deus é aquele que pode ajudar nesse momento. Então, as pessoas precisam disso. Se eu tiver uma empáfia, um orgulho, uma prepotência de confiar em mim mesmo, eu vou falhar, porque o meu coração é enganoso. Mas, quando eu trago a memória que me pode dar esperança e coloco a minha esperança em Deus, por esperar nele, eu tenho certeza absoluta que essa minha atitude vai ser correspondida por ele. Ele vai corresponder à minha expectativa. Então, ele vai agir em meu favor, assim como pode agir em seu favor, se cada pessoa hoje trouxer à memória o que lhe pode dar esperança, com certeza ela vai trazer à memória novamente o Deus vivo e verdadeiro. Aí sim, ele vai agir em seu favor. Porque é isso que cada pessoa deve fazer hoje, sem impedimento algum. Não há nada que possa impedir as pessoas de fazerem isso. Não deixe que nada te impeça de alcançar isso, de alcançar essa salvação, essa ajuda, essa viva esperança,
ela está ao seu alcance. Agora, você tem que tomar posse disso. Como? Trazendo à sua memória o que lhe pode dar esperança. Então, essa é a palavra de hoje que eu espero que todos entendam. Em nome do Senhor Jesus, amém.